Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula nossa no nosso curso de Física Básica. Hoje é uma aula de Física 2, a parte de Termodinâmica, aula de número 15, onde a gente vai iniciar o estudo da condução térmica, ok? Vamos lá? Bem, inicialmente a gente vai definir uma grandeza bastante importante quando a gente está discutindo os mecanismos de transferência de calor, que é o fluxo de calor. Toda vez que você transfere calor de um lugar para outro, a gente consegue determinar o fluxo. Qual é o fluxo de calor que está acontecendo naquela situação. E depois a gente vai analisar qual é o mecanismo que está envolvido nessa transferência de calor. Primeiramente, fluxo de calor está relacionado com a quantidade de calor que é transferida em um certo intervalo de tempo. Então eu vou pensar exatamente na seguinte situação. Se nós pegarmos aqui um determinado sistema, esse é o nosso sistema, nós considerarmos que esse sistema tem dois pontos onde as temperaturas são diferentes, então aqui é a temperatura do ponto 1, aqui é a temperatura do ponto 2 desse sistema, e aí se a gente considerar que a temperatura do ponto 1 é maior que a temperatura do ponto 2, a gente vai conseguir determinar o fluxo de calor que se estabelece da parte quente em direção à parte fria. Isso é um conceito bastante importante. Quando a gente calcula o fluxo de calor ele sempre se dá da parte quente, ou seja, do ponto mais quente do sistema, para o ponto mais frio. E esse fluxo a gente vai chamá-lo de Q-ponto. Então, a gente tem outras maneiras também de determinar isso, ou denominar, mas a gente aqui vai adotar na nossa discussão como Q-ponto, sendo o fluxo de calor. Bem, pegando essa definição e traduzindo matematicamente, a gente vai dizer então que o fluxo de calor, ou seja, o Q-ponto, é a quantidade de calor que saiu da parte mais quente em direção à parte mais fria num certo intervalo de tempo. Então aqui é só a gente tomar um pequeno cuidado, lembrando que o que faz com que esse fluxo aconteça é a diferença de temperatura. Então perceba um fato importante. A gente só tem fluxo de calor se você tiver diferença de temperatura entre dois pontos. E aqui a gente vai considerar que esse ΔT de temperatura vai ser sempre T1 menos T2, ou seja, a temperatura do ponto quente menos a temperatura do ponto frio. E aqui está uma coisa que é para facilitar você guardar essa ideia. A diferença de temperatura é o causador, ou seja, é a causa do fluxo de calor. Onde tem diferença de temperatura, tem fluxo de calor. Ok? Outra coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado é com a questão da unidade de medida. Né? Então, por exemplo, se a gente analisar essa definição que a gente colocou aqui de fluxo de calor, a unidade de medida para fluxo no sistema internacional, ou seja, no SI, vai ser quantidade de calor em joule. O intervalo de tempo em segundos, então seria joule por segundo, que a gente costuma chamar isso na física de watt. Então perceber que o fluxo de calor ele tem a mesma unidade, ou seja, tem a mesma dimensão de uma potência. Tá? Por quê? Porque potência também é medida em watt. Então aqui a gente vai considerar o fluxo de calor como sendo joule por segundo, que também pode ser escrito simplesmente como watt. Existem outras unidades usuais, como por exemplo quilocaloria por hora. Se aqui a gente colocar em quilocaloria aqui em hora, a unidade vai ser quilocaloria por hora. Se a gente colocar aqui, por exemplo, em BTU, que é a unidade britânica, né, de energia, então aqui vai ficar BTU aqui por hora, vai ser BTU por hora. É muito comum a gente usar essa expressão aqui, essa unidade, na verdade, quando a gente está pensando, por exemplo, em equipamentos de ar-condicionado. Geralmente lá a quantidade de energia é medida em BTU, tudo bem? Então aqui está uma equivalência importante, a gente não precisa decorar isso, mas a gente precisa ter a noção de que é possível converter de uma unidade para outra. Então 1 watt de fluxo de calor equivale a 0,86 quilocalorias por hora. E 1 watt também equivale a 3,41 BTUs por hora. Sempre que a gente precisar, a gente pode usar essa relação para converter de uma unidade para outra. Tudo bem? Agora a gente vai olhar um pouquinho agora com cuidado quais são os mecanismos de transferência de calor. Por quê? Porque quando o fluxo sai desse ponto em direção a esse, ou seja, do quente em direção ao frio, esse fluxo ele pode ser transferido, né, o calor pode ser transferido por três processos fundamentais. É isso que a gente vai ver. Então, quais são esses três mecanismos fundamentais?
Primeiro é a chamada condução térmica, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Existe também a convecção térmica e existe também a radiação térmica. Esses três processos, eles são independentes e eles também podem acontecer de maneira paralela. Ou seja, numa mesma situação, esses processos eles podem aparecer de maneira combinada. Um exemplo disso é o que a gente tem aqui nessa situação, é o que a gente vai estar estudando. A condução térmica aqui se dá através do cabo aqui da panela. O processo de convecção acontece aqui dentro da água, ou seja, desse líquido aqui. E a radiação, ou irradiação, tanto faz, se dá a partir da queima desse combustível, ou seja, desse carvão, e a quantidade de calor é transferida até a panela pelo mecanismo da radiação. Cada um desses processos a gente vai estar agora analisando com mais cuidado. Mas depois a gente vai olhar com um pouquinho mais de ênfase a questão da condução. Nas próximas aulas, a gente depois vai estudar a convecção, a radiação e esses processos combinados, ok? Bem, vamos pensar um pouquinho na condução térmica. O que é o processo de condução térmica? Bem, esse processo ele acontece predominantemente em situações onde você tem metais. Na verdade, ele também pode acontecer com outros materiais, mas os bons condutores de calor são os metais. No caso de um metal, o que acontece? Se você pegar, por exemplo, uma pequena barrinha, exemplo de cobre, e você começar a esquentar essa extremidade, com o passar do tempo, ou seja, passado um certo ΔT, a gente percebe que essa barra, a tendência dela é de adquirir a mesma temperatura em cada ponto. Mas a gente percebe experimentalmente que o calor ele vai se propagando dessa extremidade quente em direção a essa extremidade que está mais fria. No caso aqui, a luva é para proteger a mão da pessoa, uma vez que a barra também vai esquentar depois de maneira uniforme. No caso aqui, a transferência de calor ela se dá por meio da vibração atômica, ou seja, os átomos desse material aqui eles começam a se agitar mais, porque quando você fornece calor, a temperatura aumenta. A temperatura está ligada à agitação das moléculas. Então, conforme eu vou esquentando essa extremidade, as moléculas ou átomos do material vão começar a se agitar mais. Como aqui é um material sólido, os átomos estão muito coesos, muito juntinhos. Um átomo que vibre, ele passa essa vibração para os átomos que estão ao seu lado. Então, aqui a transferência de calor, ou seja, essa agitação vai sendo passada de átomo para átomo, até que a barra inteira adquira a chamada situação de equilíbrio térmico. Ou seja, aqui o fluxo só para quando cada ponto da barra estiver na mesma temperatura. Bem, o processo de convecção térmica é um processo que acontece predominantemente em fluidos. Né? Por quê? Porque nos fluidos a gente vai ter a ocorrência das correntes de convecção. Por exemplo, se a gente pega aqui um recipiente e coloca aqui água, conforme a gente fornecer uma chama aqui embaixo, essa parte da água que está em contato com a parte de baixo do recipiente, ela vai começar a esquentar mais. Ela esquentando mais, a temperatura aumenta. Aqui, essa quantidade de água, por exemplo, vai ficar mais leve, menos densa. A tendência dela é subir. Mas para ela subir, ela tem que deslocar a água que está aqui em cima, que está mais fria. Então, essa parte aqui que está mais fria desce. Então, esse movimento de matéria ou de massa que ocorre dentro do fluido, aqui é o fluido líquido, é o que a gente chama de correntes de convecção. Isso tanto pode acontecer dentro de um líquido, mas também pode acontecer com gases. Isso é um fenômeno muito comum na atmosfera. Tudo bem? Então aqui a gente tem, no caso, um movimento de massa devido à diferença de densidade. Quem está mais quente, está mais leve, sobe. Quem está mais frio, está mais denso, desce. Esse movimento são as correntes de convecção. E por último, a gente tem aqui o mecanismo da radiação térmica. A radiação térmica é o que permite você transferir calor de um lugar para outro usando ondas eletromagnéticas. Essas ondas geralmente são dadas por radiação infravermelha. A gente não enxerga o infravermelho, né? Mas a gente consegue, através da nossa pele, sentir. Se você aproximar a tua mão de uma lâmpada quente, aquela lâmpada, por exemplo, uma lâmpada incandescente, só de aproximar a mão, você já sente por meio da tua mão, da tua pele, né, aquela quantidade de calor que está sendo produzida e está chegando até a tua mão sem você ter que tocar na lâmpada. Então essa transferência se dá por ondas eletromagnéticas. No caso aqui é o mesmo mecanismo que explica como é que a radiação solar consegue chegar até a Terra e, portanto, além de iluminar a Terra, também mantém a temperatura do nosso planeta em condições adequadas para a sobrevivência da vida. Então, tudo que você está vendo aqui, essa radiação térmica,
ela é transmitida até a Terra por meio de ondas eletromagnéticas. Lembrando que ondas eletromagnéticas, elas não dependem do meio, né, para elas se propagarem, tudo bem? E elas sempre se propagam com a velocidade da luz. Aqui você precisa de um meio, material, no caso aqui um fluido, ou líquido ou gasoso, e aqui você precisa de um material, por exemplo, sólido, como metal, para conduzir o calor. Aqui não tem necessidade desse meio material. Agora a gente vai olhar com um pouquinho mais de atenção a condução térmica. A condução térmica, um dos principais personagens que estudaram o fenômeno de condução térmica foi um físico francês chamado Fourier. E esse físico, ele percebeu que o fluxo de calor através de um material, ele pode também depender da geometria, das características geométricas desse material. Por exemplo, o fluxo de calor, que a gente chama de Q ponto na condução, ele depende do tipo de material que eu tenho aqui. Então aqui a gente vai ter uma constante chamada de condutividade térmica. Essa constante depende de cada material, depende da área da seção por onde esse fluxo vai passar. Então perceba que esse fluxo ele atravessa a área da seção desse material. Esse A é a área da seção do material. Quem é que causa o fluxo? A diferença de temperatura. Então sempre vai ter um ΔT. Sempre eu vou ter um ponto mais quente, um ponto mais frio, e o fluxo se dá do quente para o frio. E aqui o L vai representar aqui a espessura ou o comprimento do material. No caso aqui, a condutividade térmica, ela tem unidade de medida. No sistema internacional é watt por metro Kelvin. Essa é a unidade oficial. Tá bem? No caso, é um valor tabelado que depende de cada material. Nessa pequena tabela, aqui a gente tem alguns materiais e aqui do lado a condutividade térmica. Perceba que para os metais, prata, cobre, ouro, alumínio, a condutividade térmica é mais alta, né? A mais alta aqui de todos é do diamante. Mas, tirando o diamante, a gente percebe que os metais são bons condutores. Se a gente pegar, por exemplo, vidro, tijolo, né, que são materiais que não têm uma propriedade boa de condução de calor, eles têm uma condutividade térmica baixa. Ou seja, quanto mais baixo o valor do K, pior é a condução de calor. Então, esses materiais aqui podem ser considerados isolantes térmicos. Enquanto esses são condutores, esses são isolantes. Tudo bem? A área da seção, conforme eu comentei aqui, tem que ser medida em metro quadrado. A diferença de temperatura tem que ser medida em Kelvin, ou pode ser graus Celsius, porque o ΔT em Celsius é o mesmo ΔT que eu tenho em Kelvin. E o ΔX, que aparece aqui na figura, é o próprio L. Ou seja, o ΔX ou L, tanto faz, representa a espessura do material, tudo medido em metros. Então aqui a gente tem que respeitar essas unidades. Isso já fica bastante claro quando eu olho a unidade do K. Para esse K sendo medido em watt por metro Kelvin, significa que se aqui as medidas estiverem em metro, aqui a temperatura em Kelvin ou Celsius, o fluxo de calor, que é essa continha que a gente vai ter que fazer, o fluxo vai ser medido em watt. Então, quando eu calculo o fluxo, eu estou calculando a quantidade de watts que está atravessando esse material. Tudo bem? Bem, algumas considerações importantes. Primeiro, embora não pareça, o fluxo de calor, essa transferência, é uma grandeza vetorial. Professor, mas por quê? Bem, porque se eu pego nesse ponto aqui, que é a interface que separa, né, a parte interna do material da parte externa, ou seja, a parte quente da parte fria, nesse ponto aqui eu vou ter um fluxo atravessando essa seção, ou seja, essa área. Mas esse fluxo ele tem um sentido. E tudo que depende de um sentido e direção, portanto, é uma grandeza vetorial. Embora, na maioria das situações, a gente esteja interessado só na magnitude do fluxo, ou seja, no valor do fluxo, que é isso que a gente calcula pela lei de Fourier. Quando eu uso a lei de Fourier, a gente está calculando qual é a quantidade de fluxo, tá? Ou o módulo do fluxo, ou a magnitude. Tá? Então, tudo isso são termos sinônimos. Quando eu digo calcular o fluxo, significa calcule o valor dele, a intensidade dele, a magnitude dele. Tá? Mas ele é um vetor. E o vetor é sempre da parte quente em direção à parte fria. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, se eu tenho um meio quente e eu tenho um meio frio, o fluxo se dá nesse sentido. Então, essa setinha que eu coloquei aqui é o nosso vetor que representa o sentido do fluxo. Tá? Outro detalhe importante é que quando a gente considera a transferência de calor, a gente vai imaginar que esse fluxo ele ocorre sempre em regime permanente. Falando de uma outra maneira, significa que esse fluxo, o valor dele, ao longo do tempo, permanece constante. Então, quando eu digo aqui o fluxo, né, o Q ponto é de 500 watts, significa que esse fluxo se dá, ele é constante num certo intervalo de tempo. Tudo bem? Ou seja, está aqui, o fluxo ele é constante ao longo do tempo.
Um exemplo disso seria essa situação aqui. Se a gente pegasse essa situação e eu medisse o fluxo aqui, isso aqui, exemplo, passaram-se 10 segundos. Depois eu olho novamente essa mesma situação, passados mais 10 segundos, se a gente comparar o fluxo antes com o fluxo depois, a gente vai perceber que esses fluxos são o mesmo, eles têm o mesmo valor, ou seja, ele permaneceu constante ao longo do tempo. Tá? É isso que nos interessa, trabalharmos com fluxo em regime permanente. Aquele fluxo ele é constante. Tá? E na hora de calcular, o que a gente calcula é o módulo dele. O módulo do fluxo de calor, quando eu penso na condução, é dado pela lei de Fourier. O que a gente vai fazer agora são algumas aplicações da lei de Fourier. Tudo bem? Então, exemplo 1 é o da plaquinha de ferro. O que a gente tem? Uma placa de ferro que tem essa condutividade térmica, ou seja, tabelada, né, para esse material. A espessura da plaquinha é de 20 centímetros e ela é colocada entre duas fontes de calor. Uma que está a 1400 Kelvin e outra que está a 1150. Como aqui a gente tem uma diferença de temperatura, vai ter um fluxo da parte quente em direção à parte fria. Sabendo que a área da placa, a área da seção da placa é de 0,3 metros quadrados, a gente quer determinar qual é o fluxo de calor. Tudo bem? Só que eu quero em quilowatt. O que a gente vai ter que fazer? Separar as informações do problema e aí determinar exatamente o que ponto. O que ponto é o fluxo. Primeira coisa, vamos separar os dados. Então, dados do problema, o ferro, para o material ferro, essa é a condutividade térmica, já está tudo na unidade correta do Sistema Internacional. A espessura ou comprimento, né, dessa placa é de 20 centímetros, convertendo para metros, 0,2 metros. Perceba que aqui a gente já está deixando tudo na unidade correta. A temperatura da fonte quente, 1400 Kelvin. Temperatura da fonte fria, 1150 Kelvin. E aqui a gente já calcula o ΔT. ΔT sempre é T1 menos T2, ou seja, é o T da parte quente menos o T da parte fria. Subtraindo um do outro, portanto vai dar 250 Kelvin. Essa diferença de temperatura é a responsável pelo fluxo de calor. Se tem ΔT, tem fluxo de calor. Tem que ponto. Tá? A área da seção por onde o fluxo vai passar, 0,3 metros quadrados. E aí a gente quer saber quanto vale o fluxo, em quilowatt. Bem, como aqui eu tenho, foi dada a geometria da placa, né, sua espessura, né, sua área, qual é a sua condutividade térmica, então a gente vai trabalhar com a lei de Fourier. Então, Q ponto é Ka ΔT sobre L. A condutividade térmica 80,2, a área da seção 0,3, diferença de temperatura 250. Perceba que aqui já está em Kelvin, está coerente com a condutividade térmica, né? Então, isso aqui já é um parâmetro para a gente saber quais são as unidades que eu tenho que usar. O fluxo ser em watt, aqui as distâncias têm que estar em metros, a área em metro quadrado e a temperatura em Kelvin. Tá bem? E por último aqui a espessura 0,2. Então o que eu fiz foi pegar as informações e substituir aqui na lei de Fourier. Executando essa continha vão dar exatamente 30.075 watts. Como ele pediu em quilowatt, é só pegar esse valor e dividir por 1000. Então pego esse valor, 30.075, divido por 1000, a vírgula vai dar aqui 3 casas. 1, 2, 3, vai parar bem aqui. Então vai dar aí aproximadamente 30 kW. Esse é o fluxo de calor que atravessa exatamente essa placa de ferro nas condições que o problema apresentou. Vamos para o exemplo 2, daqui a pouquinho, onde a gente vai também ter a oportunidade de aplicar o conceito de resistência térmica. Um outro aspecto bastante importante é que quando a gente trabalha com fluxo de calor, esse fluxo atravessa o material. Existem materiais que facilitam a passagem do fluxo. Então a gente vai dizer que ele é um bom condutor. Existem materiais que dificultam a passagem do fluxo. Então esses materiais são isolantes. Então a gente pode fazer uma analogia com aquilo que tem na eletricidade. Na eletricidade, quando você tem uma corrente passando um condutor, a gente calcula lá a resistência elétrica. Aqui, quando o fluxo de calor estiver passando o material, a gente vai calcular a resistência térmica. E a gente vai estabelecer o chamado circuito térmico. Então, no caso aqui, quando a gente pensa aqui, por exemplo, uma parede, que é uma situação muito comum quando a gente está estudando fluxo de calor. Considerar que isso aqui é uma parede, temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria, espessura da parede. O que a gente percebe? Que isso daqui, esse fluxo que acontece do lado quente para o lado frio, a gente sabe que pode ser calculado pela lei de Fourier. E que quem causa esse fluxo é uma diferença de temperatura. Mas agora a gente vai olhar isso em termos de resistência térmica. Esse fluxo para atravessar essa parede, ele vai ter uma certa dificuldade para atravessar essa certa espessura do material. Então esse fluxo, ele pode ser mais fácil ou mais complicado de acontecer,
dependendo do valor da resistência térmica desse material. Tudo bem? Então, no caso aqui, para um bom condutor, a resistência térmica é baixa. Para um mau condutor, ou seja, um isolante, essa resistência térmica é alta. Como calcular a resistência térmica? A resistência térmica é medida em Kelvin por watt. É uma unidade um pouco estranha, mas é uma unidade exatamente do sistema internacional. Então, quando eu calcular a resistência térmica, vai ser em Kelvin por watt. E essa resistência térmica, ela vai ser definida da seguinte maneira. Eu vou pensar essa parede, fazer essa parede aqui, ser comparada a esse circuitinho. Então, aqui eu vou ter um ponto aqui da parede, é o T1. Aqui eu vou ter um outro ponto da parede, T2. E a resistência dessa parede, a gente vai usar essa simbologia. A mesma simbologia que a gente usa na eletricidade para trabalhar com resistores. Só que aqui a gente vai traduzir isso aqui como sendo a resistência térmica desse material. E o fluxo vai estar passando. Então, a gente pode definir a resistência térmica a partir da seguinte definição. Fluxo vai ser a diferença de temperatura que eu tenho de um ponto para outro, dividido pela resistência. Perceber que isso aqui lembra um pouco a lei de Ohm. A diferença é que lá na eletricidade, isso aqui é corrente, isso aqui é DDP. DDP aplicado na resistência causa uma corrente. Aqui a gente vai pensar da seguinte maneira: uma diferença de temperatura numa resistência térmica causa um fluxo de calor. Então, toda vez que eu tenho uma diferença de temperatura aplicada numa resistência, essa resistência é a resistência desse material, eu vou ter um fluxo atravessando. No caso aqui, como eu quero a resistência, a gente pode simplesmente reescrever essa resistência passando ela para cá e o Q ponto para cá. Isso é uma maneira de calcular a resistência térmica. Outra maneira é você calcular pelo aspecto geométrico desse material. Esse material ele tem um comprimento, tem uma condutividade térmica e tem uma área de seção. Então, isso aqui é uma maneira que a gente também pode usar para calcular a resistência térmica. A resistência térmica depende diretamente da espessura do material, depende inversamente da condutividade térmica e da área da seção. Tudo bem? E tanto calculando por aqui ou quanto por aqui, esse R, que é a resistência térmica, vai ser medido em Kelvin por watt. Tudo bem? Então, ΔT medido em Kelvin, ou pode ser Celsius, porque o delta, conforme eu já comentei, para Kelvin e Celsius é o mesmo. O L é a espessura do material, medida em metros. E o K é a condutividade térmica. No sistema internacional é watt metro Kelvin. Tudo bem? No caso aqui, o A é a área da seção medida em metros quadrados. Se você pegar exatamente essas unidades aqui do L, então colocar aqui metro, colocar aqui watt metro Kelvin, e você colocar aqui metro quadrado, se você brincar aqui um pouquinho de manipular as unidades, a unidade do R vai dar exatamente isso aqui, Kelvin por watt. Tá bem? Bem, agora a gente vai fazer a aplicação do conceito de fluxo de calor, lei de Fourier e de resistência térmica em dois exemplos. Exemplo 2 é o da janela de vidro. Então, considere que você tem uma janela e eu quero calcular a resistência térmica dela e qual é o fluxo de calor através dessa janela, sabendo que o vidro tem essa condutividade térmica. Aqui ele tem 1 metro de altura por meio metro de largura e meio centímetro de espessura. E a temperatura, a diferença de temperatura que eu tenho é essa. A parte externa da janela está a 24, a parte interna está a 24,5. Só pelo fato de aqui ter uma pequena diferença de temperatura, ainda que seja pequena, existe. Então a gente vai ter um fluxo de calor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é essa situação que eu estou estudando, a minha janela de vidro. Aqui está as medidas dela, a largura dela, aqui está no caso a altura dela, e a espessura seria essa medida aqui pequenininha, que também vale meio centímetro. Tudo bem? No caso aqui, a gente quer calcular exatamente uma das coisas que a gente quer calcular, esse Q ponto. Então, separando os dados, aqui está a condutividade térmica do vidro, já está tudo na unidade correta. Altura 1 metro, largura meio metro. Com isso, tendo a altura e a largura, a gente já vai calcular a área dessa seção. Então, ele me deu essas duas informações para a gente calcular a área dessa seção, por onde o fluxo vai passar. O fluxo vai passar por essa seção. Né? Então, aqui é só fazer 1 metro vezes meio, vai dar meio metro quadrado. Bem? 1 vezes meio dá meio, metro vezes metro, metro quadrado. Aqui no caso, a espessura é de meio centímetro. Essa medida aqui, ó, meio centímetro. Convertendo para metros, é meio 10 a menos 2 metros. Então, o Czinho do centímetro a gente substituiu por 10 a menos 2, aqui já fica metro. A temperatura da parte quente, 24,5 graus Celsius, a temperatura da parte fria, 24.
Então daqui a gente já calcula o nosso ΔT, que é T1 menos T2. No caso aqui o ΔT vai ser 24,5 menos 24, que vai dar meio grau Celsius. Eu posso falar meio grau Celsius, eu posso falar meio Kelvin, porque conforme a gente já falou algumas vezes, o mesmo delta que eu tenho na escala Celsius é o mesmo delta que eu tenho na escala Kelvin. E aí a gente vai calcular a resistência térmica no Kelvin por watt e depois o fluxo de calor em watt. Então vamos lá? Primeira coisa, calculando a resistência térmica, só aplicar a definição pelos fatores geométricos da janela, né? Ou seja, isso aqui a gente pode pensar que é uma pequena paredezinha, né? Só que feita do material vidro. Então a resistência térmica é L dividido por K vezes A. L é a espessura, está aqui, ó, meio 10 a menos 2. K, a condutividade térmica do vidro, 0,81. E A é a área da seção, meio, está aqui, metro quadrado. Fazendo a continha na calculadora, a gente chega nessa resistência térmica, 0,0123 Kelvin por watt. Então deu uma resistência térmica relativamente pequena. Finalmente, agora a gente pode calcular o fluxo de calor aplicando a lei de Fourier. Então, o fluxo de calor pela lei de Fourier é Ka ΔT sobre L. O K, a condutividade térmica, 0,81. A área da seção, meio metro quadrado. A diferença de temperatura é meio grau Celsius, ou meio Kelvin, tanto faz. E a espessura do material está aqui, meio 10 a menos 2. Era meio centímetro, o 10 a menos 2 converteu para metros. Fazendo essa continha aqui, vai dar para cancelar meio com meio. Ainda vai sobrar aqui um meio aqui em cima, multiplicado por isso, dividido por 10 menos 2. Fazendo essa continha, vai dar 40,5 watts. Então, esse é o fluxo de calor que está atravessando essa janela de vidro, tá? Vindo da parte quente em direção à parte fria. De maneira alternativa, a gente também poderia calcular esse fluxo fazendo ΔT por R, porque fluxo é diferença de temperatura dividido pela resistência térmica do material. Diferença de temperatura, meio Kelvin. Resistência térmica a gente calculou aqui na primeira parte. Dividindo um pelo outro vai dar exatamente os mesmos 40,5 watts. Perceba que quando eu divido esse por esse, aqui cancela Kelvin. Um Kelvin sobra a unidade watt. Então a gente percebe que de fato ΔT por R é fluxo de calor, tá? Também medido em watt. Então são duas maneiras diferentes, mas que nos levam à mesma resposta. Tudo bem? Para terminar a aula de hoje, a gente vai calcular agora o fluxo de calor no corpo humano. Então, você tem uma pessoa que está numa temperatura de 37 graus Celsius, a temperatura típica do corpo humano, né? E ela possui uma camada de gordura que tem essa condutividade térmica, 0,2 watt metro grau Celsius. A espessura dessa camada de gordura, 3 centímetros. Considerando que o ambiente esteja a 34 graus Celsius e que a área da superfície do corpo, né? Então, se você fizer um cálculo aí aproximado da área da superfície do corpo de uma pessoa adulta, em torno de 1,7 metros quadrados, né? Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo do tamanho da altura da pessoa, mas na média, para uma pessoa adulta, aí dá em torno de 1,7 metros quadrados. Determinar, o que nós queremos saber? Essa aqui é a situação que a gente está aproximando o corpo humano. Então, estou aproximando o corpo humano, aquela camada de gordura, o fluxo vai ter que atravessar exatamente essa camada, que tem exatamente essa espessura. O fluxo vai vir da parte de dentro, que está mais quente, do nosso corpo 37, para o ambiente, lado de fora, que está mais frio, a 34. Né? Então, no caso aqui, esse fluxo de calor, ele vai ser, a gente quer calcular ele em watt. Tá bem? E depois eu quero saber, posteriormente também, o quanto de calor aconteceu, né, foi transferido em um certo tempo. Mas vamos olhar primeiro qual é o fluxo de calor. Qual é a quantidade de watts que está atravessando essa camada de gordura. Então, separando os dados, temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria, o ΔT de temperatura é T1 menos T2, então é 37 menos 34, vai dar 3 graus Celsius. Ou também pode ser escrito como 3 Kelvin. A área da seção, aqui por onde o fluxo vai atravessar, está dito, né? É 1,7 metros quadrados. A espessura da camada de gordura, 3 centímetros. Passando para metros, é só colocar o 10 a menos 2, vira metros. E a condutividade térmica da camada de gordura é 0,2 watt metro grau Celsius. Tudo bem? Quero saber qual é o fluxo de calor. Então vamos aplicar aqui a lei de Fourier. Q ponto é Ka ΔT sobre L. O K é 0,2. Área da seção do corpo, 1,7. Diferença de temperatura, 3. Essa aqui é a espessura. Portanto, fazendo a continha, vai dar um fluxo de calor de 34 watts, da parte quente em direção à parte fria. Finalmente, na parte B, eu quero saber o quanto de calor em kJ foi transferida para o ambiente, ou seja, saiu do meu corpo e foi para o ambiente, num intervalo de tempo de 30 minutos. Bem, então os dados do problema, o ΔT são 30 minutos, convertendo para segundos, 1.800 segundos.
Tudo bem? Lembra que 1 hora são 3.600 segundos. 30 minutos é metade de 1 hora, meia hora. Então, metade de 3.600 segundos, 1.800 segundos. O fluxo de calor a gente já calculou, deu 34 watts. E eu quero saber a quantidade de calor em kJ. Então, o que a gente vai fazer? Aplicar a definição de fluxo. Aquela primeira definição que a gente viu no início da aula. Fluxo de calor é quantidade de calor num certo tempo. Então, se eu quero aqui a quantidade de calor, é só fazer Q ponto vezes ΔT. É o que nós escrevemos aqui. Então, a quantidade de calor é Q ponto ΔT. Perceber que esse ΔT aqui é minúsculo, eu estou me referindo a tempo. Quando a gente fala de temperatura, né, diferente temperatura, ΔT é o T maiúsculo, tá? Então, aqui o Q ponto é 34 watts. Ainda colocou aqui, ó, então perceber que aqui é watt. Isso daqui a gente está calculando é a quantidade, o intervalo de tempo em que o fluxo aconteceu, 1.800 segundos, ou seja, meia hora. Lembrando que aqui watt, né, 34 watts, é joule por segundo. Então, se aqui tem joule por segundo e aqui é segundo, o segundo daqui vai cancelar com o segundo aqui. Então, vai sobrar só joule. Então, fazendo aqui 34 vezes 1.800, vai dar 61.200 joules. Como ele quer em kilojoule, a resposta, basta a gente pegar e dividir isso aqui por 1.000. Pega isso e divide por 1.000. A vírgula vai dar 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula vai parar bem aqui. Então, vai dar 61,2 kJ. Então, para converter de joule para quilojoule, eu dividi por 1.000. Tudo bem? Então, isso aqui é a quantidade de calor que atravessou a nossa camada de gordura. Então, não confundir o fluxo com a quantidade. O fluxo é medido em watt. A quantidade de calor é medida em joule. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula 15 sobre condução térmica. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para a gente acompanhar as próximas aulas. Tudo bem? Até breve.